Um sorriso branco e saudável é o sonho de muita gente. Conosco hoje o Dr. Marcos Vinícius. Bem-vindo ao Conceito Podcast. Obrigado, Sônia. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Boa madrugada. Depende da hora que estiver assistindo. O bom da internet é que assiste o tempo inteiro. Peguei. Bem-vindo, Carlos. É isso, é um prazer estar aqui novamente. Como disse o Dr. Marcos Vinícius, é isso aí. Depende do horário que você for assistir, tá de boa. Doutor, para deixar os dentes brancos, o que preciso fazer? Sônia, posso te falar que um profissional bem legal, que vai atender e entender a sua necessidade. Clareamento dental hoje, as pessoas, todo mundo hoje quer um sorriso mais claro, mais brilhante, né? A mídia hoje, ela vende muito isso. A gente já teve a época de 92 para trás, eu não era nem nascido, mas teve essa época no estudo da estética dental, que os dentes eles tinham uma cor mais perolada, não para o branco. Hoje é o branco, né? E naturalmente o dente ele não é branco. Naturalmente o dente pode ser um pouco mais claro, mas não como está sendo vendido através das lentes. Então assim, o tratamento de clareamento dental ele é o tratamento estético mais conservador da odontologia. Mas através dele a gente não pode prometer um sorriso branco da cor dessa caneca. Porque o dente natural ele não é branco. E aquelas histórias, eu cresci ouvindo falar que bicarbonato de sódio era muito bom, que você colocava na escova assim. E a gente usa bicarbonato no consultório também, né? Mas na dosagem certa, né? Hoje foi trocado pela glicina, né? Mas porque o bicarbonato ele é como se fosse um grão de areia. Então ele não tem uma forma específica, ele é pontiagudo e tudo mais. Mas o bicarbonato ele está presente até em alguns cremes dentais que ele tem uma abrasividade maior. E aí entra no conceito de onde vem o manchamento do seu dente. É um manchamento interno ou um manchamento externo? Porque se for um manchamento externo, se você escovar vez ou outra com bicarbonato, que não é sempre recomendado, tá? Não estou aqui recomendando, ó, escove os seus dentes com bicarbonato. Mas ele, através ali da sua abrasividade, se for um pigmento extrínseco, um pigmento do lado de fora do dente, ele vai conseguir remover. Eu vou piorar isso. Já ouvi limão no dente. O limão eu já acho um pouco mais perigoso. Eu não sei se clareia, para te falar a verdade. Eu sei que o limão ele tem um pH muito ácido. E a acidez ela não é interessante para o nosso esmalte dental. Então, tanto é que se você escova os seus dentes, é interessante que você espere um tempo para comer. Se você toma um refrigerante, um vinho, que são ácidos, é interessante você esperar um tempo para escovar os seus dentes. Entendeu? Eu tive um paciente... A minha filha me falou isso, mas ela me falou quando ela era adolescente, eu não dei muita bola. Então, é verdade, então, né? É bom esperar. Sim, é bom esperar. Por quê? Porque tudo que é ácido, que você coma ali na boca, traz o meio ácido, isso é prejudicial para o seu esmalte. O seu esmalte ele é um mineral. Ele é um tecido bem mineralizado. Então, tudo aquilo que é ácido e a bactéria e a cárie, ela age como? É uma colônia, uma cárie, uma bactéria não faz verão sozinha, né? Então, junta ali aquela colônia precisa do açúcar para se alimentar e ela vai destruindo o seu dente através de ácidos. Então, tudo que é ácido é prejudicial aos seus dentes. Mas assim, se eu tomei um refrigerante... Marco, tomei um refrigerante, é prejudicial para os meus dentes? Não. Um refrigerante? Não. Mas se você só toma refrigerante, sim. Aqui a gente entra na questão aí não é só para os seus dentes, inclusive. Exatamente, é para a sua saúde geral. Mas tudo que você comer de ácido ou shots da imunidade pela manhã, é interessante que você tome esses shots, se forem ácidos, através de limão, por canudinhos. Se você... for tomar esse shot, que você tome ou depois de um tempo de escovar os seus dentes, porque a própria saliva, ela regulariza essa acidez e ela mineraliza de novo esse esmalte. Por que tomar o shot
Com canudinho. Porque aí você não tem contato do limão com os dentes. Quando você está falando de shot, você está falando de quê? De shot da imunidade, não é shot de tequila, não. Boa, porque de manhã... O shot de tequila é só à noite na festa, final de semana. Tomar um shot de manhã já? E geralmente não tem, ao acordar, você faz, Sônia, algum shot? Já fez em alguma época? Acordar, geralmente uma cúrcuma para imunidade, limão. Tem essas receitinhas, geralmente as pessoas buscam pela internet. E independente se ela vai escovar dente antes ou depois, tome de canudinho. A última vez que eu fui ao dentista, eu estou me lembrando aqui, ele me falou muito mal dessa cúrcuma. Sim, então você foi há pouco tempo que você foi ao dentista, então tá em dia, essas consultas. Ele me falou mal dessa cúrcuma, me perguntou até, você não tá nessa história de cúrcuma, essa mania aí. Teve uma blogueira aí que falou que trocou o creme dental pela cúrcuma para escovar os dentes. É a mesma coisa de você trocar o creme dental por um bicarbonato que ainda tem corante, que é a cúrcuma. Então não era nada interessante. Então teve esse murmurinho aí há pouco tempo atrás, mas não cai nessa não. A cúrcuma ela é um anti-inflamatório natural, ela é boa para temperar os alimentos, às vezes para um shot, né, dependendo de quem te receitou, de quem te passou, mas para escovar dente não. Quem é o público ideal para fazer clareamento? O público ideal para fazer clareamento são pacientes a partir dos 15 anos de idade e que está insatisfeito com a coloração dos seus dentes. Ou seja, que está sentindo que os dentes estão realmente mais amarelados. E aí você tem um público de a partir de 15 anos de idade, por quê? Porque todos os dentes permanentes já estão formados, com as raízes formadas, e aí a gente não tem idade. A gente tem as diferenças de resultados. Porque quanto mais velho, quanto mais maduro, né? Falar velho quanto mais maduro o paciente for, mais tende a ser amarelado os seus dentes, pelo próprio uso ao longo da vida. Quem toma muito café tem tendência a ter os dentes mais escurecidos mais precocemente? Ou não? Sim, porque o café já entra no manchamento extrínseco. E se o paciente ele toma muito café, o seu dente tem muito contato com corante. E se você não faz uma boa higienização, esse corante na superfície do dente, ele tende a penetrar e ficar um corante intrínseco. Então, sim, quem toma café pode ter os dentes mais amarelados. Interessante que, instintivamente, quando você toma um café, que está bem quente, você tem a sensação que não... a gente estava falando agora há pouco de esperar um pouquinho para escovar o dente. Instintivamente, a gente acha que vai dar ruim se você escovar logo depois do café. Mas é uma coisa que você sente que não é para escovar ali ainda. Está quente, a boca está quente. Sim. E é uma das causas também de um defeito nosso que traz, e isso é prejudicial quando associado a um bruxismo, as trincas. Porque eu costumo até, quando eu falo com os meus alunos, que aqui em Valadares a gente tem a mania de ir na barraquinha da catedral, toma um caldinho bem quente e logo após não esfriou aquele caldinho, você vai e toma uma coquinha bem gelada. E a gente tem a expansão térmica dos tecidos dentais. E isso, toda hora, isso causa trincas internas. Associado, por exemplo, a um bruxismo, é mais risco de fratura para os seus dentes. Então, realmente, se você tomou um cafezinho, o café também é ácido, espera ali um tempinho a temperatura da sua boca voltar ao normal, 20, 30 minutinhos a sua saliva já remineralizou aquilo que precisa, escove os dentes depois. E manter uma higiene bucal bem eficiente, porque se tem aquele biofilme, aquela plaquinha, aquela massinha branca, e ela tá ali constantemente, e você toma muito café, ela vai ficar marrom. E ela na superfície do dente vai adentrar a superfície do dente, porque a superfície ela é porosa. Então, mais risco do manchamento. Ainda é muito difícil convencer o brasileiro a usar o tal do fio dental, porque tem muita gente que não se adapta. É difícil usar o fio dental, gente. E aí é que está o maior problema, porque entre um dente e o outro, existe um ponto de contato ali. Quando a gente passa o fio dental, não tec-tec, não garra. Então, ali é onde estão as cáries mais perigosas, porque são cáries que a gente não vê, dependem muito de um exame radiográfico, de um exame clínico detalhado e de uma radiografia. E é uma cárie que quando você vai sentir, aquela parte daquele dente já foi totalmente destruída. Eu estou rindo aqui, sabe por quê? Eu estou me lembrando de uma entrevista da a grande Fernanda Torres,
que está concorrendo ao Oscar. Que está sendo aclamada hoje no mundo inteiro, independentemente de Oscar ou não. Acho que ela já ganhou porque foi um momento espetacular a atuação dela. E tem uma entrevista da Fernanda Torres que ela fala que ela custou aprender a escovar o dente assim, circulando. Depois a moda não era assim mais, tinha que ser de baixo para cima e de baixo. Rapaz, e ela falando que o trabalho que dá, você custa aprender o jeito certo, depois vem alguém e fala, não, tá tudo errado, você escovou o dente a vida inteira errado, agora porque, tem verdade, um jeito certo, afinal. Na verdade, existem várias técnicas descritas, a técnica da bolinha, base modificado, e essa técnica não significa que você deve seguir uma técnica com todos os pacientes. Você deve fazer com o seu paciente, com o seu cliente, aquilo que funciona. Tem pacientes meus que realmente, essa bolinha de fazer, se você não for desenvolvido até os 6 anos de idade, que é uma psicomotricidade infantil, a partir daí é muito difícil você fazer esse movimento. Se você não tem letra cursiva bonita na infância, você não vai ter quando adulto, porque esses movimentos mais finos, eles vêm desde a infância. Então você tem que entender que muitas das vezes a escova elétrica ela vai ser melhor para aquele paciente que não tem essa motricidade fina, para que ele tenha uma deficiência motora, né? Os irrigadores bucais. Então hoje existem várias escovas dentais, vários, dispositivos que você vai associar isso a cada paciente. O paciente que não consegue fazer uma bolinha, uma motricidade, indica uma escova elétrica que ela já tem um movimento, ele só vai passar por ali. Então, assim, cada caso, na saúde é muito individual, né? Cada caso ele deve ser analisado. Então, não adianta eu chegar aqui e falar assim, Marco, qual a técnica mais importante, a melhor técnica? Poxa, para mim a melhor pode ser uma, para você pode ser outra. Mas ela precisa remover todo aquele biofilme. Eu custei a aceitar que a escova macia era melhor do que a dura. E você em 99%. Porque até pouco tempo usava as cerdas duras, você tem a impressão que está limpando mais, que ela é mais radical. Por quê? Porque a gente acha que tem que arear dente, igual areia ou areia, não sei, igual ilustra vasilha, né? Eu tinha certeza disso. Olha só. O esmalte dentário ele é uma das superfícies mais lisas do seu corpo. Eu não sei na casa de vocês, mas em casa tem blindex, vidro, que Sim. É uma superfície super lisa. Você limpa seus blindex com bombril, Sônia? Com vassoura piaçava? Então, se você tem um blindex na boca, que é o esmalte, para que você vai ali? Além de dilacerar a sua gengiva, a gengiva que contorna ali a raiz, ela tende a subir, causar uma recessão. Então, sim a escova macia, porque você não precisa, o dente já é liso. Você não precisa esfregar ele igual você está esfregando a sola de um sapato. Você precisa desorganizar aquela colônia de bactérias que está o tempo inteiro sendo formada. Você vai lá, desorganiza, enxágua, tirou tudo, o fiozinho dental, vai lá, desorganiza. Não é aquela escovação que você sai... Isso não vai deixar seu dente mais branco, isso não vai melhorar, isso vai ser prejudicial. Por quê? Se você passa um bombril num blindex, num vidro, ele vai arranhar. A mesma coisa vai acontecer com seus dentes. E principalmente o esmalte, próximo da raiz, que ele tem uma estrutura muito fina. Quanto mais arranhar, mais quebradiço ficar, mais exposição de raiz você vai ter. Geralmente os pacientes, boa parte deles tem sensibilidade nos premolares superiores. Por quê? Porque pega a escova com sono, pá, e senta lá naquele lugarzinho e machuca sempre aquele mesmo lugar. E dói. E você faz aquela sensibilidadezinha vem. Então, assim, além do trauma, né, da escova, vem o desgaste desse esmalte e expõe aquela raiz. Uma escovação incorreta com escova dura, que não é indicado. Eu uso já uns 3 ou 4 anos aquele creme dental especial para sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade. Essa sensibilidade, ela aparece do nada? É uma tendência mesmo do organismo da pessoa ou há um motivo? A sensibilidade ela pode ter várias causas. Uma delas é uma escovação muito traumática. É isso, no meu caso é isso. Porque eu costumo falar com os meus pacientes, e são hábitos simples, né? Igual, teve uma vez que eu tive uma paciente
que ela começou a sangrar a gengiva. E ela, Marco, eu sempre faço tudo que você me pede, tudo e tal. Aí eu falei com ela, não, traz a sua escova de dente. Quando ela trouxe a escova de dente, a escova dela, sabe aquelas escovas de criança que abre toda assim? Eu falei, olha, essa escova aqui, ela já, vamos jogar já fora deu. essa escova, vamos pegar uma nova, com 2 dias o sangramento gengival passou, entendeu? Então, quando eu bato na tecla que você precisa estar próximo, conhecer, porque saúde é hábito do seu paciente, não é transformar sorriso em 2 horas, clareie seus dentes colocando lentes para eles enxergarem melhor. A história da lente é sensacional. Quanto tempo devo usar a mesma escova de dente? Sônia, ela... Até ela ficar descabelada. Na verdade, quando ela começa a dar esses indícios de descabelada, está na hora de trocar. Então, em alguns pacientes que usam um aparelho, por exemplo, de 40 em 40 dias, eles precisam de uma escova nova. Porque o aparelho, ele estraga a escova, né? Pacientes que não tem nada e cuidam da escova direitinho, guardam e lacram, uma escova pode durar até 4 meses. Mas se você teve alguma infecção viral, uma gripe ou alguma doença do tipo nesse meio, doença do trato respiratório, você deve trocar para que não haja recontaminação ou contaminação dos demais se você guarda todas essas escovas no local. Então, assim, se você vê que a sua escova está começando a dar aquela aberturazinha, ou se você teve uma gripe nesse meio tempo, está na hora de trocar essa escova. O clareamento dos dentes, existe uma quantidade de sessões que eu posso fazer durante o ano? Não existe esse limite de quantidade de sessões, não. Na verdade, existe um limite biológico do seu dente. Né? Se o seu paciente ele começa a sentir uma sensibilidade que não tinha antes, se você já está vendo que não clareia mais, então a gente chegou ali naquele limite biológico. Né? Mas eu tenho comigo que clareamento a gente só faz uma vez na vida. Se você fez ele bem feito, você só faz uma vez na vida. Depois, você faz as manutenções. Mas o processo de clareamento todo, ele é feito uma vez na vida. E em média, quantas sessões? Em média? Geralmente, existem 2 técnicas, né, Carlinhos? Existe a técnica do consultório, que você vai ao consultório e faz só lá. Existe a técnica do acompanhado, supervisionado, que você tem as moldeiras e faz ela em casa. E como eu gosto de fazer um clareamento só na vida, eu associo essas 2 técnicas. Então, eu removo a maior quantidade de pigmento possível do dente do meu paciente e uma vez por ano a gente só faz as manutenções. E esse clareamento, ele tende a durar. E isso vai depender também do paciente, se ele utilizar todos os dias. É a história de se você vai à academia, você tem resultado. Se você utilizar todos os dias, você tem resultado. Mas geralmente dura de 3 a 4 semanas, com 4, 5 idas ao consultório e utilizando o produto todos os dias. Então até que não é... São tantas, eu imaginei que fosse. Mas o imediatismo maior de hoje não deixa as pessoas planejarem nenhum projeto de 5 semanas. Elas querem que chega lá e entrar fala assim, de manhã e sair à tarde. Dá para você fazer as 5 sessões hoje, mais 5 amanhã, porque exatamente. Domingo eu tenho que estar com o dente branco. Tem algum risco? O clareamento dental, ele, quando supervisionado e feito de acordo, ele não traz nenhum risco à saúde, a não ser que o paciente seja alérgico a peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Tá? Mas mesmo assim, existe o teste que a gente faz local para saber se existe alergia ou não, e não existe. É necessária anestesia, não? Não é necessária anestesia. Então tem contraindicação, sim. Se o paciente for alérgico a algum dos produtos que a gente for utilizar. Essa é a contraindicação. Fora isso, e existem as contraindicações que são comportamentais, por exemplo. Eu vou clarear um dente de um fumante, mas ele tem que saber que aquele clareamento também não vai, né, obter o resultado que queria, não vai durar muito tempo, porque, né, o tabaco e tudo mais. Se tiver parado de fumar, tudo bem. Perfeito. E muitos, de verdade, muitos pacientes pós uma reabilitação, pós manter a cavidade bucal assim do jeitinho que eles querem, é um incentivo para parar de fumar. Já aconteceu dos pacientes realizarem um clareamento, ou realizarem as lentes, as facetas em cerâmica, e a partir dali eles tomarem a decisão: nossa, Marco, eu gostei tanto, e eu sei que foi isso, ou o alcoolismo, ou
o tabaco que acabou com os meus dentes, que por agora eu vou parar, ou por agora eu vou evitar, ou por agora eu vou maneirar. Então isso entra no conceito de saúde. Ele vai dormir, também. nós eu gastei um carro nesse tratamento. Não, geralmente carro não, que carro, o carro tá mais caro hoje em dia, né? Mas gasta-se sim. Um pouquinho, Gasta-se né? sim. Como o paciente sabe que o tratamento que está sendo feito de clareamento está correto, que ele vai ser eficaz? Isso aí vai muito do profissional, ele precisa, né? Então aí a gente precisa de uma anamnese detalhada, você chegar a conhecer seu paciente, saber o histórico dele de dentista, de medo, de tudo, como que os dentes dele, qual que é o grau de escurecimento e por que aquele dente está escuro, por que ele deseja fazer aquele clareamento. E um registro da cor inicial, porque clareamento é igual emagrecimento. Você está ali trabalhando 2, 3 semanas, né? E aí você começa a fazer uma dieta, você olha para o espelho todos os dias. Concorda ou discorda? Eu, pelo menos, se eu começo a fazer uma dieta, eu olho de manhã e olho de noite para ver se eu engordei um pouquinho. Assim você quer desistir porque não está dando certo. E aí é por isso que é muito bom. E geralmente quem trabalha com emagrecimento fala, olha, não olhe espelho, olhe medidas, né? Olhe suas roupas e tudo mais. Não olhe balança, na verdade, né? Principalmente se você estiver treinando. Então, registro inicial da cor. Por quê? Se o paciente ele vai ter esse clareamento como é um processo, e todas as vezes que a gente está trabalhando em algum projeto, e o clareamento ele é um projeto, né? A gente passa a se olhar no espelho mais vezes. E aí você usou o produto, clareou um pouquinho hoje. Aí você olha no espelho. Você usou o produto, clareou um pouquinho amanhã. Aí a referência que você tinha era de ontem. Clareou o produto, usou de novo. Então, quando você chega ao final, existem pacientes que chegam e falam assim, nossa, mas eu acho que não está clareando, Marco. Aí a gente pega a foto inicial e tem a foto final. Você que acha, né? Olha aqui. Ô Marcos, você acha que já passou aquela fase inicial de 10, 12 anos atrás, que parece que o clareamento virou moda, que os dentes ficavam tão brancos, um branco inacreditável, que nenhum dente no mundo já tinha sido branco daquele jeito. Você acha que passou aquele deslumbramento? Não passou. O dente tem que ficar branco, alvo, quase transparente? Não passou, até porque depois do clareamento, que é um processo que é demorado, veio as lentes de contato que são instantâneas. E aí veio... desenxergarem melhor. E veio as resinas, que são resinas industrializadas. Então nós temos hoje uma escala de cor de dentes reais, que é uma escala chamada de escala Vita, uma escala alemã, que você tem lá do A1 ao D4. Todas as cores de dentes naturais, possíveis e suas variações. E hoje a gente tem a escala Bleach, que é a escala de dentes clareados, que vai do branco ao mais branco, ao mais branco, ao mais ao branco total radiante. Aquele que dói os olhos, entendeu? Ao branco total radiante. Então, as pessoas elas não chegam mais querendo o A1, o B1, que são cores naturais de dentes. Elas querem o BL1, o BL2, que são as escalas Blitz, ou seja, de alto valor. É aí que tem que entrar um profissional, a ética do profissional também, né? E eu tô ali para te instruir. Então eu falo, eu fui professor e sou professor também há muitos anos, eu falo que cada consulta minha é uma aula que eu preciso. E eu falo isso para os meus alunos, porque se você não der uma aula para o seu paciente, se você não explicar os riscos e benefícios de cada procedimento, você não está sendo dentista, você não está sendo promotor da saúde, você está sendo vendedor de lente de contato ou vendedor de clareamento. Né? Porque a minha missão ali é cuidar. Né? Olha, preciso receber bem por isso. Mas eu preciso cuidar. Você me fez lembrar uma historinha do Woody Allen, que o cara tá lá no dentista e resolveu desabafar com o dentista, né? Ele tá contando a história. A gente é um pouco psicólogo também. Não, porque a minha vida é assim, o dentista se vira pra direita, abre mais a boca, né? Agora faça não sei o que. Aí na hora que acaba, depois que ele contou a vida toda pro dentista, o dentista lá nos procedimentos, ele sai e vai para casa pensando com um balãozinho assim, gostei muito desse dentista, ele é muito compreensivo. Não me criticou, não me xingou, não rebateu nada que eu falei. Foi um psicólogo mesmo, né? Mas a gente precisa, eu particularmente, eu gosto de ter um nível muito próximo do meu paciente, sabe? Eu não me coloco doutor, Marco e paciente. Eu me coloco aqui que eu consigo enxergar e entender as necessidades dele um pouco melhor,
sabe? O clareamento está mais ligado à autoestima do que à saúde bucal, né? Porque o clareamento não tem nada a ver com problemas do dente, de cárie. Aí vai depender de qual conceito que a gente vai utilizar de saúde. Porque existem 2 conceitos de saúde. O conceito antigo, antiquado, né? Que é o conceito que saúde é apenas a ausência de doenças. E o conceito que saúde é o bem-estar físico, emocional, autoestima. Então, visando esse conceito mais amplo de saúde, para mim é uma necessidade. Você colocar a autoestima dentro do guarda-chuva saúde, né? Entendeu? Tá. Mas se for somente a ausência de doenças, não. O que é uma doença? É uma dor, uma pulpite, uma inflamação, sabe? Mas o clareamento, ele entra nessa questão da autoestima. E posso te falar, as pessoas saem assim, sorrindo à toa, entendeu? Então, assim, é fantástico. Então, ele, dependendo de qual os nossos olhos para a saúde, o clareamento é um tratamento para a saúde, sim. Doutor, só acha possível que algum dia algum creme dental ele possa de fato vender o que ele promete de clarear o dente de alguma forma? Se você utilizar ele todos os dias por cerca de umas 4 horas por dia, em contato com a superfície. Se eu fizer isso amanhã, a culpa é sua. Eu duvido que você tem 4 horas para ficar com o creme dental na boca. Mas com uma escovação, coloque o cronômetro e coloque para mim se sua escovação ela dura mais que 2 minutos. Não dura não. Essa pressa que a gente anda hoje em dia. Jamais. E aí a pressa vem também a força. E a força vem a escova dura e aí vem todos Agora, eu tenho uma mania, o pessoal lá na empresa brinca comigo que se eu tomei café lá na empresa, eu já chego de casa com o dente escovado. Escovei o dente uma vez. Tomei o café, escovo de novo. Café ou só café ou café com pãozinho? Café com pão, manteiga, deve se escovar, ovo. Sim. Aí almoço, mais uma escovada. Corretíssimo. Aí tá no meio da tarde, mais um cafezinho, mais uma escova. Eu acho que eu escovo o dente umas 7, 8 vezes por dia. Tranquilo. Mas olha só, eu vou falar alguma coisa aqui, pode até virar um corte e viralizar algum desse. Se você fizer Isso é uma dica, gente. Se você fizer uma escovação perfeita por dia, ela já basta. É mesmo? Se você fizer uma. O problema é que a bolinha, o varrer, o fio dental, as pessoas não conseguem. Então, toda vez que você vai acumular um pouco mais de alimento, de restos de alimento na boca, é indicado que você remova pelo menos esse excesso. Mas se você fizer uma higienização completa por dia, ela é o suficiente para a sua saúde bucal. Gente, eu não estou mandando vocês escovarem dente uma vez só por dia, tá? Até porque se você fazer uma higienização completa da boca, você leva aí um dia de faxina bucal 30, 40 minutos. Então, por isso que é recomendável que você tire todos os excessos de alimento durante o dia para que eles não acumulem. Mas se fosse só uma e aquela uma eficiente por dia... Você pode usar um kit, né? Palito. Não, palito dental. Não, pelo amor de Deus. Palito você dilacera seu gengiva toda. Tá? O palito é para quando tá aquela carninha bem agarrada, você tá bem escondido e não tem outro recurso. Acontece, tá? Acontece sempre, acontece comigo também, de você. Às vezes você tá numa festa ali, você sai doido procurando um paliteiro. Por isso que eu fiz para os meus pacientes um chaveirinho fio dental e um cartãozinho fio dental. Eles põem na bolsa, põe no bolso, põe na carteira e carrega. Uns palitinhos de plástico que vendem na farmácia, mas aquilo é específico demais. Aquilo ali, você acredita que chegou primeiro aqui em Valadares, porque nós somos distrito dos Estados Unidos, né? Então, quem nunca recebeu de um parente aquele saquinho, né? E aquilo é um grande problema. Sabe por quê? Porque o fio dental... Mas ele é bem fininho. Ele é um palitinho e vem uma garrinha com fio dental. Você já viu esse? Tipo um tridentezinho, um garfinho. E aí eu recebo nós aqui de Valadares recebemos muitos pacientes de fora. A odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, muito melhor do que a dos Estados Unidos em quesito de conservadorismo, né? E aí eu recebi uma paciente e aí quando a gente foi ver, todos os pontos de contato dela estavam cariados. E aí eu virei para ela e falei assim: fulana, você usa fio dental? Ela, todos os dias, toda hora. Marco, eu te mostro, tirou um pacote de fio dental desses da bolsa. Ela, Marco, eu tenho isso aqui na minha bolsa, eu tenho isso aqui no meu carro, eu tenho isso aqui na minha gaveta do escritório. Toda hora que eu comer alguma coisa, eu passo. Qual que é o problema?
O problema é que... Me presta sua caneca, Sônia, rapidinho. O problema é que aquele ganchinho, ele entra e sai. Então, com 30 segundos, você... E o interessante não é que você só entra e sai, que você não desorganizou as bactérias que estão ali. É que você entra e que o fio dental dá uma sarradinha para um lado, uma sarradinha para o outro, para você polir aquela superfície. Então, aquilo muitas das vezes, ao invés de ajudar... Tem que dar uma esfregadinha. Tem que dar uma esfregadinha, porque você tem que polir aquelas superfícies, você tem que desorganizar as bactérias que estão ali. Se você... entrou, saiu, a sua é com gás. Eu gostei muito desse conceito de desorganizar as bactérias. Exatamente. Muito interessante. Não é esfregar o dente. Eu não consigo acabar com você, mas eu vou te desorganizar todinho. Porque uma não consegue produzir ácido sozinha. Né? Aí imagina que essas uvas aqui são todas, dá uma desorganizada, até elas juntarem de novo, já deu a hora da sua outra escovação. Desse verbo, né? Eu nunca tinha ouvido o verbo desorganizar nesse contexto. Todas as infecções, elas são causadas por colônias, por organizações bacterianas. Então, se você consegue desorganizar elas, você consegue combater a infecção, no caso da boca, doença cárica. Quando a gente fala de clareamento, quando a gente fala de higienizar, ir no dentista, fazer as limpezas, a gente está falando de algum valor que as pessoas consigam pagar? Consigam, com certeza. A gente está falando de um valor... Ele falou agora há pouco menos que um carro, né? Com certeza. Carro a gente financia, né? Mas olha só, é muito interessante, a gente sempre traz, porque tudo na vida, né? É melhor prevenir, entendeu? Se você está vendo que o seu telhado vai cair, você precisa trocar uma coluna... É melhor que você troque a coluna antes que o telhado todo caia. Se você tem umas visitas regulares ao dentista, faça uma limpeza de 6 em 6 meses, tem um acompanhamento mais próximo, é interessante você pegar uma carizinha no início, que é uma restauração, que é um procedimento simples, do que no final você ter que fazer um canal, colocar um pino, uma coroa, ou até mesmo perder o seu dente e colocar um implante. Então, aí vai de valores. Você quer gastar... Você vai ter que gastar ao longo do tempo com a sua saúde bucal. Você quer ir gastando de pouquinho a pouquinho para ir juntando os outros pouquinho, ou você quer esperar estragar tudo, seu carro deu pane e você tem que fazer o motor dele por inteiro. Entendeu? Então, é mais ou menos desse conceito. E sim, existem vários tipos de dentistas, várias clínicas, e é necessário que o dentista com o paciente ele tem que ter uma relação de respeito e confiança. Tanto é que o dentista que é de geralmente ele é da família toda, né? Ele ganha ali toda aquela família, porque tem que ter essa relação de confiança. E sim, te garanto que se você for uma vez por ano ao dentista, prevenir é muito melhor do que você esperar, e tem gente que faz isso ainda, tá? Se você for desses, não faça isso. Esperar o momento certo, até esperar eu ter o dinheiro. Não, você precisa até ter uma instrução para saber o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar, para melhorar aquele estado e para não piorar aquele estado. Então, não tenha medo de ir ao consultório, tá? Tem muitos dentistas que não cobram avaliação, tá? Então, é interessante que, e respondendo a sua pergunta, Sônia, é sim muito mais barato e é viável uma limpeza e uma radiografia periodicamente, assim como ir ao médico, assim como exames de sangue uma vez por ano, do que você esperar ter um problema e muitas vezes perder o elemento dentário. Doutor, quero te agradecer demais. Já acabou de novo? Até mesmo porque senão a gente vai congelar aqui dentro. Verdade, não frio. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço. Carlos, valeu. Valeu, não falta assunto, né, Anderson? Não falta, né? É verdade. Prazer, obrigado, até mais, até a próxima, gente. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.